Então vamos lá. Como eu falei, né, a gente está estudando estatística, nós já vimos análise de gráficos, nós já vimos medidas de posição, e agora nós vamos trabalhar essas medidas de dispersão. Deixa eu só abrir aqui. Tá, beleza. Então, pessoal, o que que acontece? A gente viu na aula passada que quando eu calculo a média, a mediana, a moda, eu tenho alguns resultados a respeito da minha análise dos meus dados coletados, né? Porque, mais uma vez, como a gente já vem estudando, a estatística eu vou coletar alguns dados, vou colocar esses dados em ordem e vou fazer uma análise desses gráficos. Daí eu uso análise desses dados. Daí eu uso gráficos porque através do gráfico eu consigo olhar e já tirar várias informações, então fica mais fácil, fica mais didático usar gráfico. A gente viu que o Enem adora, né? Tem Enem, tem anos que duas, três questões é só análise de gráfico. Mas às vezes só coletar e só colocar ali bonitinho, talvez não dê tantas informações. Daí a gente viu as medidas de posição. Às vezes é interessante saber qual que é a média. Eu quero saber qual que é a média das idades dos alunos do terceiro ano, para saber mais ou menos ali com que idade que eu vou ter que trabalhar. Eu quero saber a mediana, eu quero saber a moda, né? A moda é o que mais se repete. A maioria dos alunos do terceiro ano tem 17 anos, então a moda de idade dos alunos do terceiro ano é 17, e assim por diante. Só que em algumas situações, só saber essas medidas de posição não são suficientes. Eu preciso de ter outras medidas, que são as medidas de dispersão, que principalmente vai ser a variância e o desvio padrão, tá? Daí eu coloquei aqui um exemplo, uma problemática, para a gente entender o porquê que é importante em algumas situações. Olha aqui. Aqui tem um animador de festas infantis. E ele seleciona as brincadeiras que ele vai fazer ali na festa infantil de acordo com as idades das crianças, né? Se for mais novinhos, ele vai fazer algum tipo de atividade ali. Se for crianças um pouquinho mais velhas, ele usa outros tipos de atividades, né? E assim por diante. Daí, vamos supor, na festa A, ele vai fazer duas festas no dia, um de manhã e uma à tarde. Na festa A, tem uma criança de 1 ano, uma de 2, outra de 2, uma de 12, outra de 12 e uma de 3. E na festa B, vão ser para essas seis crianças aqui, uma de 5, uma de 6, uma de 7, uma de 7, uma de 8 e uma de 9. Então, beleza. Vamos fazer a média aqui, né? Vamos fazer a média das idades dos alunos, das crianças que vão participar dessas festas. Olha, a média, eu vou somar todos os termos e dividir pelo número de termos que eu tenho. Vou chamar muitas vezes a média, ela é colocada assim, ó, x e um tracinho em cima, tá? Então, vamos lá. Na festa um, a primeira criança tem 1 ano, a segunda tem 2, a terceira tem 2, a quarta tem 12 anos, a quinta tem 12 anos e a sexta criança tem 13 anos. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então eu vou dividir isso aqui por 6. Então vamos ver qual que vai ser a média. 1 mais 2, 3, 3 mais 2. Vamos fazer aqui com esses maiores que é mais fácil. 10, 10, 10, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Então eu vou ter 42 dividido para 6. 42 dividido para 6 é 7. Então, a média das idades da festa A são 7 anos. As crianças têm uma média de 7 anos na festa A. Vamos ver aqui na festa B. A média aqui na festa B vai ser 5. A primeira criança tem 5 anos, a segunda tem 6 anos, a terceira tem 7 anos, a quarta criança que vai estar nessa festa tem 7 anos, a quinta criança tem 8 e a sexta criança tem 9. Então, são 6 crianças, vou somar as idades e dividir pelo número de dados que eu tenho, que é 6. Então, vamos lá, ó. Vou fazer do maior para o menor, que fica mais fácil, né? 7 mais 7, 14. 14 mais 8, 22. 22 mais 6, 28. 28 mais 5, 42 também. 42 dividido para 6.
Então aqui também vai dar 7 anos. Eu percebo que a média das idades das crianças que vão participar dessas festas é igual. Então pessoal, olha pelas idades. O que que vocês acham? Então, esse animador de festas, ele pode escolher as mesmas brincadeiras para as duas idades. Você acha que tá bom, que tá ruim? Ele pode escolher as mesmas brincadeiras? Ou vocês acham que tem que ter um diferencial das brincadeiras que ele vai escolher para fazer para as crianças da festa A e para crianças da festa B? O que que vocês acham? Alguma ideia? Algum comentário? Não? Pessoal, olha, alguém tá me escutando? Só fala assim. Sim. Olha Sim. para vocês verem, a festa tem criancinhas de 1 ano de idade, de 2 anos, tem três aqui que são muito novinhas. Se ele escolher, por exemplo, uma brincadeira que tenha que escrever, que tenha que fazer um desenho, essas crianças aqui mais novinhas, elas não vão conseguir acompanhar, tá? Elas não vão conseguir acompanhar a brincadeira. Essa de 12, 13 anos, sim. Então, a gente observa que na festa A tem uma discrepância muito grande de idades. E na festa B já é um pouco mais homogênea, né? Tá mais próxima às idades, ó, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Então, só através da média, pessoal, não foi possível obter um dado mais preciso. Tipo, se ele fizesse as mesmas brincadeiras, para 7 anos, 7 anos as crianças já escrevem, já desenham bem, já pode fazer uma brincadeirinha de mímica, alguma coisa. Se ele preparar isso lá para as duas festas, a festa B vai ser um sucesso. Porque, né, tá todo mundo ali por volta de 7 anos mesmo, assim. A variância, eu já tô falando a palavra que a gente vai estudar, tá variando menos, então tem uma menor variância. Agora, na festa A, se ele chegar lá com essas brincadeiras para 7 anos, essas três crianças aqui de 1, 2 e 2 anos, elas vão ficar excluídas, porque não vai ter brincadeira para elas, entendeu? Então, só pela média, só por uma medida de posição, não foi possível fazer uma análise. Aqui, só de olhar, eu já sei, né? Eu já podia fazer essa análise, assim, né? Só de olhar as idades, porque são poucas idades, são só 6. Mas imagina se fosse uma festa para 30 crianças, né? Até fazer essa análise inteira é difícil. Então, por isso que vem essas medidas de dispersão, que a gente vai aprender a calcular agora. Para eu poder tirar mais dados ali, mais conclusões dos meus dados, de uma maneira mais certeira, tá? Eu quero ter mais informações dos meus dados. Por isso que vem as medidas de dispersão. A primeira medida de dispersão que a gente tem, ele chama de desvio absoluto médio. Ele não é tão utilizado, tá? Mas quando eu vou calcular a variância e o desvio padrão, eu preciso utilizar o cálculo de desvio absoluto médio. Então ele já facilita para os próximos passos. Esse desvio absoluto médio, ele só mede o quanto cada dado está afastado da média aritmética. Então deixa eu só fazer o seguinte aqui, porque aqui falta um negocinho. Espera aí. Eu tinha que colocar esses dados aqui lá no outro, porque senão vai ficar chatinho de fazer. Deixa eu pegar aqui. Vem, 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 vem. Eu só preciso dessa informaçãozinha aqui. Copiar lá para ficar mais fácil. Um minutinho, pessoal. Colar. Ah, isso, agora vai ficar melhor. Estão conseguindo ver os slides ainda? Sim. Sim, né? Sim. Então, pessoal, fazer esse desvio é só ver quanto que cada medida está se desviando da média. Então, aqui na festa A, vou fazer a festa A do lado de cá, ó. A primeira criança tem 1 ano. A gente calculou a média para as duas deu 7, né? De 7 anos a idade. Então, eu vou fazer a diferença. 1 menos 7. A idade dessa criança é menos 7. Vai dar menos 6. Eu vou deixar esses valores em módulo, tá? Porque mais para frente a gente vai usar esses valores tudo em módulo. Então, 6. Então, a primeira criança, o sinal negativo indica que essa primeira criança, ela tem 6 anos a menos do que a idade média, né? Se a idade média é 7, a primeira criança tem 6 anos a menos. Ela só tem 1 aninho, 6 anos a menos, tá? Do que a idade média de crianças que vão participar dessa festa. A segunda criança, 2 menos 7. 2 menos 7 é menos 5. Então, essa criança tem 5 anos a menos, tá? Que
a idade média da distribuição de idades de crianças dessa festa. A terceira criança também tem 2 anos, né? 2 menos 7 também é menos 5. Eu vou deixar tudo em módulo, tá? Então, essa terceira criança também tem 5 anos a menos do que a média das crianças dessa festa, das idades das crianças dessa festa. A quarta criança já tem 12 anos, né? Então, 12 anos menos 7 já é 5. Nesse caso, ficou positivo. Então, essa criança tem 5 anos a mais do que a média. A outra criança aqui, a quinta criança, também tem 12 anos. Então, 12 menos 7 também é 5. E o módulo, módulo, lembrando, né, pessoal, o valor sempre fica positivo. Então, essa quinta criança também tem 5 anos a mais do que a idade média, né? E a última criança aqui tem 13 anos, 13 menos 7 é igual a 6, e o módulo de 6 é 6. Então, essa criança tem 6 anos a mais do que a média das idades. Então, pessoal, o desvio absoluto médio é só pegar esses valores, todos esses valores em módulo, né? Peguei a idade, diminui pela média. Então, eu vou pegar, a primeira foi 6. Vou somar todas. A segunda foi 5. A terceira foi 5. A quarta foi 5. 1, 2, 3, 4. A quinta foi 5. E a sexta foi 6. Vou somar tudo isso e dividir pelo número de dados que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividir por 6, tá? Então, eu vou chamar isso aqui de desvio absoluto médio. DAM. DAM. Mais um Mzinho ficava DAM, que é um xingamento em inglês, né? Então, vamos somar. 5 mais 5 mais 5 mais 5, 20. 20 mais 6, 26. 26 mais 6, 32. Eu vou ter 32 dividido para 6, que é 4, né? Então, aqui, o desvio absoluto médio está por volta de 4, tá? Então, a partir desses dados, depois eu vou fazer uma análise e vou chegar numa conclusão melhor. Agora, vamos fazer o desvio absoluto médio da festa B. Eu vou fazer do outro lado, vou até mudar de cor para ficar mais didático. Vou colocar de preto aqui. Então, eu vou pegar os valores que eu tenho das idades e diminuir a média, né? Então, na festa B, a primeira idade é 5. Então, 5 menos 7, que é a média, é menos 2. Então, essa criança tem 2 anos a menos do que a média, tá? Vou deixar em módulo, vou pegar o 2. A segunda criança tem 6 anos, 6 menos 7 é menos 1. Então, essa segunda criança tem 1 ano a menos do que a média de idades, né? A terceira criança tem 7, 7 menos 7 é 0. O módulo de 0 é o próprio 0, né? Então, essa criança, ela zerou, então ela tem a idade dela é igual à média das idades de crianças dessa festa. A quarta criança também tem 7 anos, 7 menos 7 é 0, então ela também está com a idade que está na média, né? A quinta criança tem 8 anos, 8 menos 7 é 1, e módulo de 1 é 1, né, pessoal? Então, essa criança tem 1 ano a mais do que a média. E a última criança aqui tem 9 anos. 9 menos 7 é 2. Módulo de 2 é 2. Então, essa criança tem 2 anos a mais do que a média. Fiz isso, agora eu vou calcular o desvio absoluto médio, DAM. Então, vamos lá. 2 mais 1 mais 0 mais 0 mais 1 mais 2 dividido para 6. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. E 6 dividido para 6 é igual a 1. Então, observa, o que esse dado vai me dar? Aqui a gente consegue perceber melhor. Olha, o desvio absoluto médio do primeiro deu 4, é um valor alto. O desvio absoluto médio do segundo deu 1, é um valor menor. Isso indica que as crianças da festa B, as idades das crianças da festa B, elas desviam menos da média. Então elas são menos heterogêneas, elas são mais homogêneazinhas, elas são mais iguais, ela tá tendo uma variação menor da média. Enquanto a festa B, que é 4, é um valor alto,
ela está variando muito, ela está se desviando muito do valor médio. Então, significa que na festa A, as idades elas estão variando mais. Então, é o primeiro dado que a gente consegue chegar nessa conclusão através do desvio absoluto médio. Quanto menor, quanto mais próximo de zero for o desvio absoluto médio, pessoal, menor vai ser as diferenças dos meus dados ali, eles vão estar mais homogêneos. Lembra lá da química, homogêneo. Eu não consigo diferenciar tanto um do outro. Heterogêneo é porque tá totalmente diferente. Quando eu falo assim, os alunos do terceiro A são heterogêneos, é porque tem de todos os tipos. Tem meninas loiras, tem meninas morenas, tem meninas do cabelo cacheado, tem menino do cabelo curto, tem menino do cabelo comprido, tem meninos magros, tem meninos mais cheinhos, e todos os tipos. Heterogêneo significa que tem uma variação muito grande. Homogêneo já significa que a variação é muito pequena. Então, quanto menor for o desvio absoluto médio, menor vai ser as diferenças, tá, dos meus dados ali que eu estou coletando. Nesse caso, menor é a diferença das idades. A gente pode olhar, né, a festa B. 5, 6, 7, 7, 8, 9. Está muito próximo às idades, né? Então, aqui o desvio absoluto médio vai ser pequeno. Na festa A, 1, 2, 2, 12, 12, 13. Está muito distante as idades. Então, o desvio absoluto médio foi maior. Então, é assim que eu calculo o desvio absoluto médio. Pego cada informação, cada dado que eu estou fazendo a análise, diminuo da minha média, que a gente calculou no slide anterior. Daí eu pego esses valores que eu acho, dividido pelo número de dados que eu tenho, e acho o desvio absoluto médio, tá? Então, assim eu consigo ter uma informação maior a respeito dos dados da minha análise. Agora, a variância. A variância, a gente fica falando assim, variou menos, variou mais, não sei o quê. A variância, o cálculo de variância é isso aqui, ó. Como que é definida a variância? Variância é determinada pela média dos quadrados das diferenças entre cada uma das observações e a média aritmética da amostra. O cálculo é feito com base na seguinte forma. Então, o que que ele vai fazer? A variância, ele vai somar, isso aqui é o símbolo de somatório, né? Vai somar todos esses dados. Eu vou pegar a minha amostra e vou diminuir pela média aritmética encontrada e vou colocar esses valores ao quadrado. Então, observe esse lado aqui. A amostra menos a média aritmética. A gente não fez isso aqui na anterior, ó? A minha amostra menos a média. Então, eu vou pegar os valores que eu encontrei no desvio absoluto médio, só que eu vou colocar ele ao quadrado. Essa é a única diferença. Eles vão estar ao quadrado. Observe, eles estão ao quadrado. Então, por isso que eu falei, o desvio absoluto médio a gente não usa tanto. Ele dá informações interessantes, mas ele não é tão cobrado. Só que para eu calcular a variância, eu preciso passar pelo desvio absoluto médio, porque eu já fiz esses cálculos, ó. Tá tudo aqui, é a amostra menos a média, a amostra menos a média. Só que ele pega esses dados aqui e coloca ao quadrado. Então, eu vou fazer isso, ó. A variância. Opa, cadê? Que é representado pela letra V, eu vou colocar aqui da festa 1 e da festa 2. Na festa 1, a variância vai ser o primeiro dado aqui que é 6, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Então vai dar 36 mais, é um somatório, né? O segundo foi 5. Então vai ter que estar ao quadrado. 5 vezes 5, 25, mais. O terceiro, o quarto e o quinto vão ser tudo 5. Então, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Então, o terceiro vai ser 25, o quarto vai ser 25 e o sexto vai ser 25 também. Mais o último termo aqui foi 6. Então, 6 vezes 6 é 36. E eu vou dividir tudo isso aqui, pessoal, pelo número de dados. Eu tenho 6 dados. Então, aqui, 25 mais 25 mais 25 mais 25 é 100. 100 mais 36, 136. 136 mais 36, 166, 172. Então, aqui minha variância vai ser 172 dividido por 6. Vamos fazer aqui do lado rapidão. 172 dividido por 6. Vai dar 17, 17 por 6 vai dar 2, 2 vezes 6 é 12, 17 menos 12 é 5, vou descer o 2. 52 vai dar 8, né? 8 vezes 6 é 48,
48, 52 menos 48 vai dar 4. Não terminei, coloco um zero. E assim por diante. Vai dar por volta de 28. Vou colocar aqui mais ou menos 28, tá? Então, olha, a variância deu este valor, 28. Agora vamos fazer a variância para a festa 2, né? Lá, a variância das idades das crianças que vão participar da festa 2. Então, vou usar a mesma conta. O cálculo da variância é o quadrado da diferença entre o meu dado, cada dado, pela média aritmética. Então, já fiz isso aqui no slide anterior. Peguei cada dado e diminuí pela média aritmética. Cada dado menos a média aritmética. Eu só vou colocar o quadrado de cada valor desse. Então, o primeiro dado ali é 2. Então, vai ser 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, que é 4, mais o segundo termo é 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é o próprio 1, mais o terceiro e o quarto termo são zero. Zero ao quadrado é zero vezes zero, que vai dar zero. Então, aqui eu vou ter mais zero, mais. O próximo termo é 1 e o outro é 2. 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 é 4, né? Eu estou colocando ao quadrado porque na fórmula ele pede para eu colocar ao quadrado aqui, ó. E vou dividir pelo número de termos, que nesse caso é 6. Então, aqui ficou com 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 4, 10. Então, aqui a variância vai ser 10 dividido para 6. Então, 10 dividido para 6, fazer aqui rapidamente, que vai dar 1, que vai sobrar 4, eu coloco vírgula, aumento um zero aqui, que vai dar por volta de 6. Vamos arredondar? Vamos colocar aqui por volta de 2, tá? Vai dar por volta de 2, arredondando. Então, aqui ficou mais explícito ainda, né? A variância, essa forma da variância, eu consigo chegar em valores que eu consigo observar mais ainda, né? Fica mais elucidado essa diferença. Olha, a variância da festa 1 deu 28, é um valor muito alto. E a variância da festa 2 deu só 2. Então, isso está significando que as idades das crianças da festa 1 estão variando muito mais do que as idades das crianças da festa 2. Então, é a mesma função, né? Eu cheguei na mesma conclusão, usando o desvio absoluto médio e usando a variância. Só que a variância ficou bem mais nítido, né? Ficou mais gritante, que as diferenças ali das crianças da festa 1 tá variando muito mais do que quanto maior, né, o valor da variância, mais discrepância entre os dados eu tenho, mais os dados não estão uniformes, mais os dados estão heterogêneos. E quanto menor, mais homogêneos os dados. Então, quando eu faço o desvio absoluto médio, que é calcular essa diferença de cada dado pela média, tá? Esse passo já serve, já me ajuda muito na hora de calcular a variância. Só que o que que acontece, pessoal? Em alguns casos, a variância não é utilizada, porque a variância é um dado que está elevado ao quadrado aqui, né? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma diferença em litros, não sei o que, não tem litros ao quadrado, né? Não vou comprar 2 litros ao quadrado de Coca-Cola. Não fala assim. Então, em muitas situações, ao invés de usar a variância, eu vou usar o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz da variância, tá? Ao quadrado, né, pessoal? Quando eu jogo a raiz aqui, os quadrados e a raiz se cancelam e eu fico só com o número fora dessa raiz, tá? Então, o desvio padrão é o mais fácil. Se eu tenho o valor da variância, para eu calcular o desvio padrão, é só calcular a raiz da variância. Então, na festa 1 deu 28, né? Então, vai ser a raiz de 28. E na festa 2 deu aproximadamente de 2, né? Então, é a raiz de 2. Então, aqui só para a gente calcular, para chegar nesses resultados aqui, raiz de 28 não tem um valor exato, né? Só para relembrar, é o que a gente relembra lá do primeiro ano. Então, eu vou fatorar esse número. Eu vou aqui do lado sempre os números primos, né? Então, começa com o número 2. 28 dividido por 2 é 14. 14 dividido por 2 é 7. E o 7 não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3, não dá para dividir por 5, só por ele mesmo. 7 dividido por 7, 1. Então, aqui meu desvio padrão vai ser 2 vezes, tá aqui dentro da raiz, né? 2 ao quadrado, que o 2 repetiu, vezes o 7.
Esse 2 sai da raiz, né? Que olha aqui. Ele tá ao quadrado, tem a raiz aqui, então ele sai da raiz. Então eu tenho 2 raiz de 7. E aqui, raiz de 2 não dá para fazer muito milagre com ela, né? Só tem raiz de 2. Para eu obter um resultado melhor só com a calculadora. Mas quando eu jogo na calculadora, eu vou ver que esse valor aqui vai ser bem maior do que a raiz de 2, tá? Então, são as mesmas conclusões que eu chego lá com o desvio médio absoluto, com a variância e com o desvio padrão, é a mesma conclusão que eu chego, que desse problema que nós temos, das idades das crianças que vão participar dessas duas festas, eu chego que a festa um tá variando muito as idades. Então, na hora dele escolher umas brincadeirinhas para fazer, ele vai ter que vai ser mais difícil, ele vai ter que escolher umas brincadeirinhas que dê para algumas crianças participarem, tipo colocar, se vestir de palhaço, fazer umas brincadeirinhas ali para as crianças interagirem, fazer brincadeira de balão. Quanto ele vai ter que fazer algumas brincadeirinhas que exijam mais concentração, desenhar, escrever, adivinhar, porque vão ter crianças mais velhas, né? Então tá bem complicado. Na segunda festa a gente viu que variou pouquíssima a idade. Então tá todo mundo por volta de 7 anos. Então as brincadeiras já vão. Ele vai ter mais facilidade para escolher as brincadeiras, porque a idade não está variando tanto. Então é para isso que servem essas medidas de dispersão. As medidas de dispersão, elas servem para auxiliar, tá, nessa análise de dados. A estatística não é coleta de dados, organização de dados e a interpretação desses dados. Então, através da variância do desvio padrão, eu consigo ter maiores resultados, né? Mais dados, eu posso ter fazer uma análise melhor através da variância do desvio padrão dos dados da minha amostra estatística, tá bom? Então, pessoal, a aula de hoje ela foi bem simples. Ela é só isso, ela foi só uma aula